Você vai conhecer agora um pouco da história e do pensamento de Genivan Vale, um homem que acredita na força transformadora do trabalho e na política como principal meio de organização e crescimento de uma sociedade, quando feita com seriedade. O homem e sua história, a origem. Nasci em Mossoró, Rio Grande do Norte. Meu pai é de Patu, no Rio Grande do Norte. Minha mãe é de Caicó, também aqui do Rio Grande do Norte. Família numerosa, né? Meu pai e minha mãe tiveram 20 filhos, dos quais 15 se criaram, como a gente chama aqui no interior. E desses 15, um faleceu recentemente, foi atropelado. Então hoje nós somos 14 irmãos. Papai era um homem rude, né, semi-analfabeto, foi alfabetizado por mamãe. Mamãe era uma merendeira e que depois se tornou uma professora primária e foi ela quem alfabetizou papai. Papai foi aquele cidadão que se anulou socialmente para poder criar essa ruma de filhos, né? Como a gente diz, a penca de filhos. E mamãe era aquela mulher que abraçava, né, todo mundo, abraçava os filhos, abraçava a família do meu pai. O ensinamento dos pais. Eu fui educado e criado sob os princípios cristãos da Igreja Católica. Papai era aquele homem que hoje a gente que é pai, a gente, como eu disse no início, a gente sabe o que é amor. Que eu achava, dizia, porra, esse cara só sabe ser grosso, só sabe cobrar, só sabe ser rígido e nunca sabe ser carinhoso e tal. Ele dizia muito pra gente. Quando a gente saía para brincar no meio da rua, que voltava, ele olhava dos pés à cabeça. E eu dizia, papai, o que é que o senhor tá olhando pra gente? O senhor olha tanto pra gente, desconfia o que da gente? É para ver se você tá chegando com o que você saiu aqui de casa. Se você não pegou nada alheio, como eles chamam. Então, nós sempre aprendemos muito isso. Essa história de que coisa perdida não tem dono, lá em casa não existia isso, não. Não, eu achei ali. Achou aonde? Vá lá devolver, como é seu. Então, eu acho que honra é isso, é você nunca querer tirar o que é do outro. Coisa de menino. Tempo de estudar. Rapaz, a minha primeira namorada, eu namorei muito com ela. Só que quando ela descobriu, ela acabou. Era aquela paixão à distância. Ela é uma menina lá do Céu Rosado e eu achava ela muito bonita. E eu ficava paquerando e olhando muito para ela. E eu dizia para todo mundo namorar com ela, só que ela não sabia. Quando ela soube, ela acabou. Mas eu fui de poucos namoros, né? Na realidade, na adolescência, porque, como eu digo, lá em casa, papai e mamãe eram muito rígidos, muito preocupados com a gente, como eles diziam no linguajar deles, para que a gente não desviasse, para que a gente não perdesse o foco. Porque ela tinha muita preocupação, porque a gente morava num bairro, muita gente carente, e ela via as outras famílias, os filhos deixando de estudar para ir brincar, para ir, né, trabalhar. E ela disse, olha, enquanto eu e seu pai pudermos aguentar o trabalho, a gente vai trabalhar para que vocês estudem e para que vocês possam alcançar os sonhos de vocês. Então, não percam o foco nos estudos. O casamento. Eu fui para uma confraternização na casa de uma colega, Joselene, e chegando lá vi minha esposa, minha futura esposa. Ela estava lá, muito bonita, eu muito gaiato, né? Eu digo, rapaz, a menina ali é bonita, eu vou ver ali se eu tenho alguma chance, E era no tempo que a gente podia dar em cima. Hoje, eu tenho uma amiga solteira que diz que tá difícil os homens dar em cima, porque é assédio, não sei o quê.
E aí eu dei em cima, né? A gente, como dizia, jogamos um charme, um papo, e começamos a conversar, tal. Ela muito brincalhona e eu também. Ela morava em Fortaleza e aí a gente começou a conversar, a trocar telefone e tal, e terminou que eu fui a Fortaleza e terminamos namorando. E aí hoje estamos nesse namoro já faz 25 anos e nós temos 3 filhas. A maior alegria foi ser pai, foi o nascimento da minha primeira filha, porque eu comecei a entender por que meu pai era tão rigoroso comigo. Porque o amor, a vontade de querer que o filho cresça protegido, orientado. Então, quando eu vi minha primeira filha nascer, foi a maior alegria da minha vida. E ela era bem feinha de doer, coitada. Hoje é uma gata. Mas, graças a Deus, está no 9º período de medicina. Já vai me dar o prazer de ser minha médica, se Deus quiser. E todo mundo achando ela feinha, e eu que menina linda, meu Deus. E o povo dizendo, o amor de pai realmente é algo. a maior tristeza foi a morte. A morte de meus pais. A tristeza da minha vida foi a morte. Com certeza, apesar de muita raiva que eu fiz a eles, muito trabalho que eu dei, mas eu sei que eu fui um bom filho e que eu fiz 99% do que eles pediram para eu fazer. O primeiro emprego. O meu primeiro emprego, o meu irmão Getúlio, ele era funcionário de um tio nosso, tio Mário. Getúlio era formado em farmácia e bioquímica, e o maior laboratório de Mossoró era da Policlínica Médica de Mossoró, que era de um irmão de minha mãe. E aí eu já, com meus 15 anos mais ou menos, Getúlio me chamou e disse assim, você quer trabalhar? Aí eu digo, converse com a mamãe, porque ela quer que eu estude. Mas eu tenho vontade de começar a trabalhar um expediente e estudava um outro expediente e fazia o reforço à noite, se mamãe permitir. E aí ele começou com mamãe permitiu, e aí eu fui ser auxiliar no laboratório da Policlínica Médica de Mossoró, auxiliando o meu tio Mário, e o meu irmão Getúlio, que já eram farmacêuticos bioquímicos. E aí eu comecei a ser auxiliar do laboratório lá e me empolguei e terminei seguindo o caminho deles. A profissão. Quando nós começamos, Getúlio, eu e Juarez, nós todos saímos do Rio Grande do Norte para irmos nos capacitar no sudeste do país. Então nós tivemos essa preocupação e nós começamos a fazer exames em Mossoró, principalmente quando eu cheguei do Rio de Janeiro, exames que nem Natal fazia. E era interessante porque quando nós dávamos o laudo e as pessoas chegavam lá em Natal para apresentar o exame, os médicos olhavam, Mossoró, interior, fazendo esse exame, nem Natal faz. Hoje, graças a Deus, tanto o Cassim, que foi onde eu comecei com meus irmãos o laboratório, como a franquia da Farmafórmula, nós estamos ali brigando entre os maiores e os melhores, graças a Deus. Digo muito isso
aos nossos servidores, aos nossos colaboradores. Independente da forma que entre aqui, se de alpargata, de chinela remendada ou de sapato italiano, no couro italiano, trate-os do mesmo jeito. São seres humanos que merecem o nosso respeito do mesmo jeito. O prazer de fazer bem feito. É muito bacana você poder ajudar as pessoas. E o profissional de saúde, ele tem muito isso na essência. Eu costumo dizer que dinheiro é consequência. Você sendo um bom profissional em qualquer área, o dinheiro é uma consequência. Primeiro você tem que ser apaixonado pelo que você faz. E eu dizia muito isso: quem faz o que gosta não trabalha, se diverte. E até hoje eu me divirto. Nada mais gratificante, a vida. Quando a gente consegue encontrar, né, a doença, fazer com que o médico entenda via os nossos exames qual é a doença, e ele passa o medicamento, e nós podemos fazer esse medicamento para curar a pessoa, e depois você vê essa pessoa boa, bem de vida, e muitas virem agradecer, porque muitas chegam arrasadas ali, e de repente elas voltam para dizer a felicidade de terem confiado, né, no nosso exame, no diagnóstico do laboratório, como também ter confiado no medicamento que nós manipulamos. Isso é muito gratificante. Inglaterra, Rio de Janeiro, Mossoró. Apresenta tudo ao ponto de eu dar um não à minha irmã, que mora na Inglaterra, morar na Europa, num país primeiro mundo, uma grande nação como a Inglaterra, e eu titubeei. Ao mesmo tempo eu dizia: meu Deus, eu preciso terminar essa faculdade, de repente talvez eu seja mais útil na minha cidade. Inclusive, quando eu fui morar no Rio, recebi também um convite da doutora Julieta para ficar lá no setor de imunologia, porque o Luciano, que era o meu colega, ia sair para um doutorado no Instituto Pasteur, em Paris, na França, e ela disse: você não quer ficar aqui não, no Rio, trabalhando aqui, sendo chefe do laboratório? Eu olhei para ela: doutora Julieta, eu tô doido para ir pro meu torrão. Aí ela olhou para mim. No Rio chamam a gente de Paraíba, né? Ela olhou e disse: Paraíba, você não quer saber nem quanto é o salário? Eu disse: doutora Julieta, eu sobrevivo aqui no Rio de Janeiro com um salário mínimo que meus irmãos enviam para mim. O que passar de um salário mínimo é muito dinheiro para mim. Eu não quero nem saber quanto é, para mim não cair na besteira de ficar aqui. Deixa eu ir embora pro meu sertão, pro meu torrão Mossoró. O maior símbolo. Eu acho que o maior símbolo nosso é a resistência, né? Nós somos um povo muito bravo e também um povo, ao mesmo tempo, libertador. Nós libertamos aqui os escravos, como, se salvo engano, a terceira ou a quarta cidade a libertar os escravos antes da Lei Áurea, né, da princesa Isabel, e isso é muito marcante, isso é muito importante. É uma cidade que tem um espírito muito respeitador com as mulheres, porque aqui inclusive foi o primeiro voto feminino, professora Celina Guimarães, e principalmente, como eu falei no início, é uma cidade de um povo resistente que resistiu a um bando de criminosos chamado os cangaceiros de Lampião. Então, a figura de Rodolfo Fernando é uma figura muito importante para a gente. Eu acho que o moçoroense em si, principalmente aquele mais humilde que precisa lutar pela sua sobrevivência, é um povo muito resistente, muito guerreiro. Contradições. E a gente morar numa cidade rica, pujante, e a gente vê pessoas ainda se humilhando para o exame, como a gente viu domingo, pessoa 24 horas sem tomar um copo de água porque
15 minutos de Mossoró, não tem água potável e a pessoa precisa pagar uma pipa de água. A gente vê pessoas morrerem porque não consegue ter acesso ao sistema de saúde. Isso me incomoda demais, demais. Até porque eu fui usuário do sistema público de saúde e eu sei que as demandas da saúde, elas são maiores do que a demanda, do que os recursos. Mas há muita falta de empatia nos homens públicos. O básico é fundamental. Eu, como sou da iniciativa privada, eu vejo muitas pessoas esperando projetos, que a gente apresente projetos grandiosos. E eu gosto muito de coisas simples. Eu digo muito a minhas filhas e digo muito a meus amigos. O simples é chique, o simples é elegante, o simples nunca cai de moda. O simples é eficiente. Então, o feijão com arroz sempre funciona. Não adianta a gente querer começar uma casa pelo telhado, a gente tem que começar pela base. Então, uma cidade, ela precisa ter o básico, ela precisa ter a saúde funcionando, a segurança, o sistema de transporte público. Se você conseguir dar a essa população, em especial a mais humilde, o básico, com certeza você terá condições de começar a pensar em projetos mais grandiosos. Projetos que possam, inclusive, atrair empresas, indústria para gerar emprego e renda. Só sabe quem vive. Como é que eu sou esse ser iluminado que sei que o problema lá do bairro de João Maria, de Pedro, de Mariquinha, é o que eu estou vendo? Eu acho que a gente precisa ir lá no bairro, chamar a população. A gente não conversa com a população quando está em campanha? Por que não conversar com a população depois da campanha, depois de eleito? Ir lá, levar os vereadores, chamar para ouvir. Pessoal, nós queremos ver aqui quais são os principais problemas do bairro. A gente elencaria os principais, levaria para a discussão. Vamos ter aqui 10 problemas no bairro. Pessoal, nós podemos resolver aqui 3 problemas. Quais são os que vocês elencam aqui mais importantes para vocês? Eu acho isso fantástico. É uma gestão participativa. E não um cara dentro do conforto de um palácio, no caso o Palácio Mossoró, o Palácio da Resistência, esse ser iluminado que acha que vai chegar num bairro ali e vai dizer, não, o problema primeiro a resolver é o calçamento aqui. E a população dizer, não, meu filho, o problema principal aqui é o saneamento. A gente não aguenta esse esgoto, essa fedentina aqui, não. Eu acho que é importante a gente nunca perder essa sensibilidade de ouvir quem está lá na ponta. Conhecer para mudar. Eu sei o que ele passa, eu sei o sofrimento dele, porque eu vim dessas camadas, vim de um bairro extremamente pobre, de uma família extremamente humilde. Então eu conheço a realidade. Eu só não quero que eles se vitimizem. Eu quero que eles acreditem neles, como eu acreditei, como meus pais acreditaram. Então eu espero que a população entenda que aquela dor que eles sentem ali, da demora de um exame, do não atendimento médico, tudo isso eu passei. Isso eu entendo. Tudo isso me revoltou. E eu espero poder acabar com essa humilhação. Eu espero que os serviços básicos de Mossoró funcionem. Então, eu sinto a dor dele porque eu já vivi aquilo lá. Eu vim de lá. E eu espero poder fazer com que todos eles possam evoluir como eu evoluí. Não é fácil, é preciso esforço, é preciso você suar, é preciso você estudar, é preciso você se capacitar. Não adianta só reclamar. Não adianta só reclamar. É muita fé em Deus e muita labuta e muito trabalho, muito estudo que a gente consegue mudar a nossa realidade. Não se deixe enganar. Não percam a esperança, nunca. Acreditem em Deus, mas queiram distância de populistas e de políticos que têm a solução para tudo. Eu sei que há um senso comum disso. As pessoas gostam de esperar um salvador da pátria. Ele não existe. Ele não existe. As pessoas precisam parar de acreditar nisso. A gente precisa entender que todos nós temos limitações,
que o orçamento do município tem limitações. Agora, nós precisamos ouvir a dor, ouvir os anseios da sociedade para que a gente possa tentar ir resolvendo os problemas mais urgentes, mais prementes. A vida com dignidade. Que a gente chega em algumas cidades e a gente vê que pequenininha, mas tem um hospital, você não vê ninguém se humilhando para fazer uma cirurgia, você vê as pessoas com dignidade para ir ao trabalho. Quem entra na casa das pessoas humildes, principalmente de periferia, escuta relatos. A gente chegar a ter um idoso dentro de uma rede, todo defecado e todo urinado, sozinho numa casa, numa rede, sem ter ninguém. Você conversa com o vizinho, não, porque o filho ou a filha teve que sair para trabalhar. E as pessoas muitas vezes condenam aquele filho ou aquela filha. Ou o cara sai para trabalhar, para botar dinheiro dentro de casa, ou os dois morrem de fome. Então, assim, por que não termos um abrigo decente para recebermos essas pessoas carentes, financiado pelo poder público? Por que não termos condições de termos equipes de saúde que possam passar nessas residências e possam dar assistência a essas pessoas que não têm, a família não tem condições de ter ali ao lado? Ao homem público. Primeiro, entender que ele precisa servir e não ser servido. Nós vemos hoje uma total inversão de valores dos homens públicos. Alguns entram na política para ganhar dinheiro. E eu costumo dizer a todos meus amigos, se você vê algum homem público que só vive da política enricar, pode botar um par de algema que ele está desviando dinheiro público. Eu venho das camadas mais humildes da sociedade moçoroense. Eu sei que existe preconceito. Eu só acho que a gente não pode estar se vitimizando e usando esse vitimismo para não ir buscar, não lutar pelos nossos sonhos. E, enfim, se não houver respeito pelo homem público, do homem público para com a sociedade, o que nós vamos ver é cada vez mais a abstenção que está ocorrendo, as pessoas lavando a mão, não acreditando no processo político. E eu digo muito, fale mal dos políticos, da política não. Então é preciso cada vez mais respeito dos homens públicos pelos cidadãos que são os pagadores de impostos, para que nós possamos realmente tentarmos ser uma nação. Se omitir, nunca. Às vezes que eu errei, e eu erro muito, e sei que vou errar ainda, eu aprendo. E às vezes que eu acertei, eu vibrei, e eu sei que ainda vou acertar muito. Então não tenho arrependimento nenhum. Eu espero não ter o arrependimento de não ter tido a atitude de realizar algo, de tentar realizar algo. Eu digo muito que se você foi lá, errou, se você foi derrotado, você já fez muito mais do que quem simplesmente é omisso e não se move para fazer algo. Ser prefeito. E a gente gostaria muito de ver isso, de ver as pessoas sem precisar de humilhar-se a político nenhum, de qualquer lado, para ter o básico. E o meu sonho é poder ser prefeito dessa cidade e não precisar ver ninguém à porta da prefeitura ou na Câmara Municipal se humilhando ao prefeito, ao vereador, para ter o que lhes é devido. Não é favor. O pagador de imposto, ele só quer o retorno do que ele manda para o Estado, manda, no caso, para o poder público.